Caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado José Henrique. Deixe um joinha e verifique se o sininho está ativado. Vamos meditar aí. Hoje é festa, né? 18 de outubro, Evangelista São Lucas, quarta-feira, 18 de outubro. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça assim, disse o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu os outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho: perdoa todos os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, a exemplo de São Lucas, um médico, um convidado, né? Jesus convocou para ser discípulo e ele aceitou, disse sim. São Lucas é um evangelista que teve muita intimidade, escreveu muito sobre Nossa Senhora, né? Ele foi um dos discípulos que mais falou de Nossa Senhora, né? Exatamente, era um dos discípulos mais destacados na parte intelectual, né? Nos escritos, né? Do Evangelho. Pois bem, esse Evangelho é um Evangelho de missão, né? Jesus escolhe outros 72 discípulos para anunciar a boa nova. Jesus dá uma advertência, dá uma ordem, uma regra, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Jesus fala: aonde não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Às vezes Jesus fala isso porque a gente é muito apegado às coisas materiais, né? E quando Jesus fala para não levar na bolsa, na sacola, nas sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho no sentido de perder tempo com palavras vãs, né? O objetivo é anunciar a boa nova, é curar os doentes, é fazer a vontade de Deus, é povoar a paz, é anunciar a paz. Se a paz não for bem-vinda, que essa paz volte para você mesmo e continue a missão. Jesus fala que todo trabalhador merece o seu salário, ou seja, nenhum filho de Deus vai passar fome em missão, né? Deus é providência nisso. Mas é lindo de se ver nesse Evangelho o anúncio do Evangelho, né? O anúncio do Evangelho. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Se te der piqui, se te der carne do mato, né? Se te der pizza, se te der o que for, você tem que comer, né? Você tem que consumir. Porque o trabalhador merece o seu salário, merece o seu sustento. Curar os doentes que nela houver, e dizer ao povo que o reino de Deus está próximo de vós. Então, esse último versículo é que todo batizado, todo cristão, quando vai anunciar o Evangelho, tem que anunciar nesse ponto, né? Insistentemente, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Jesus fala, em outras palavras, quando 1, 2 falar em meu nome, aí eu estarei. Quando Jesus está em nós, o reino de Deus acontece. O reino de Deus está próximo de vós.
quando a gente faz uma viagem e faz em nome de Cristo, você está em missão. Se a gente tiver consciência, todos nós, quando tem uma missão para ir ao trabalho, para fazer uma viagem, seja para você ganhar um pão de cada dia, mas você vai com o pensamento em Deus, em Deus. Então você pode ter a oportunidade de evangelizar. Talvez não use palavras, né, mas com a sua vida, com o seu testemunho, o seu comportamento como cristão. Isso vai arrastar multidões. Porque o mundo não prega a luz, não prega o evangelho, não prega a verdade, não prega a vida, não prega a paz. É revestido do que o evangelho proporciona. Então, quando você vai em nome de Cristo, você está em missão. Você está em missão. Então, queremos nós sempre procurar fazer sempre a vontade do Senhor e anunciar a paz do Senhor esteja convosco. Que a paz esteja convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.